que não está. Tá certo? Quer dizer, vê quem não está, não. Perceba quem não está. E, por favor, telefone para essa pessoa hoje ou amanhã e diga, olha, o pastor mandou lhe dizer que sexta-feira à noite você não pode faltar. Amanhã eu quero a igreja cheia. Pastor Bill, uma tarefa para você, para amanhã e para todo mundo aqui. Ver quem não está hoje aqui e avisar todo mundo para não faltar ninguém amanhã. Porque amanhã eu vou pregar um tema muito, muito importante. Tá certo? Muito bem. Agora, o tema de sábado é uma das mais incríveis histórias que eu conheço, que eu vou contar para vocês. Mas é uma história impressionante, é um testemunho de superação de vida, uma coisa impressionante. Então, esse tema não é só para você vir, é para você vir e trazer mais alguém. Adventista, não adventista, ex-adventista, ateu, quem for, traga alguém para o sábado de manhã, porque vai ser um tema... eu não estou aqui fazendo exaltação do sermão que eu vou pregar, não é o sermão que vai ser excelente, é a história que eu vou contar para vocês dentro do sermão. É uma história impressionante, tá certo? É para você sair daqui estremecido com decisões para mudar o rumo da sua vida. Isso aqui é no sábado, tá bom? Avise quem você conhece, tá bom? Diga que não pode perder e traga essas pessoas aqui no sábado de manhã para esse encontro. Combinado assim? Combinado? Sim ou não? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, vamos para o tema de hoje. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Uma das características do ministério de Cristo. Enquanto você acha o texto aí, vou dar a dica, hein? Depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Está aí no meio. Marcos, capítulo 10. Enquanto você acha, você consegue procurar e prestar atenção no que eu estou dizendo aqui ao mesmo tempo? Sim? Sim? O ministério de Cristo foi marcado por vários aspectos importantes. Já mencionei alguns deles. Por exemplo, o ministério de Cristo foi marcado pela realização de milagres. E eu já preguei aqui sobre alguns milagres de Cristo essa semana, né? Muito do que Jesus ensinou era confirmado, era reafirmado através da realização de milagres. Mas existem outras coisas que caracterizam o ministério de Cristo. Os ensinamentos de Cristo. Jesus não só pregava, mas ele também ensinava. Aliás, ele ensinou muito mais do que pregou e do que curou. A essência do ministério de Cristo foi o ensino. A essência do ministério que Jesus deixou para a sua igreja é o ensino. Ide por todo mundo e fazei discípulos, ensinando. Então essa é a missão da igreja. Então o ensino é uma característica marcante do ministério de Cristo. Outra característica marcante do ministério de Cristo, as suas parábolas. Quem aqui nunca se deliciou, hein, Rosa, nas parábolas de Cristo, né? De olhar, de ler aquelas lições extraordinárias baseadas, né, ou com as parábolas que ele contou. Algumas eu gostaria que ele não tivesse contado, mas ele contou. A parábola de Rico e Lázaro, por exemplo. Por que ele contou essa parábola, né? Para complicar a nossa vida, claro que não, né? Mas são as parábolas de Jesus. Agora, há uma outra característica do ministério de Cristo, da qual pouco falamos e que tem despertado muito meu interesse. Eu comentei sobre isso no começo da semana de oração. São as perguntas que Jesus fez. Inclusive preguei sobre uma delas já aqui. Não? Duas. Qual foi a outra? Duas perguntas. Onde o sepultaste? Foi uma delas. E chegou lá, tirai a pedra. E a do paralítico, que foi, queres ser curado? Isso é a pergunta que se faça. Então Jesus fez muitas perguntas intrigantes, né? Para o cego Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Traz o cego. O que queres que eu te faça? Essa pergunta, Jesus não tinha notado que ele era cego? Né? E assim, muitas perguntas Jesus fez, até para o Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Que é uma pergunta. Não? Então as perguntas de Cristo são muito, muito interessantes. E hoje eu vou pregar sobre uma delas. E vamos ver que lições a gente pode tirar para a nossa vida. Tá bom? Vou tentar ser rápido para não passar do tempo.
Então, São Marcos, capítulo 10, vamos ler a partir do verso 17. A famosa história do jovem rico. Posso começar a leitura? Posso começar? Então me acompanhe aí na sua Bíblia. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. E a resposta de Cristo não foi uma resposta, foi uma pergunta. Respondeu-lhe Jesus. A gente espera uma resposta, mas não vem uma resposta. Vem uma pergunta intrigante, né? Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, ou de muitas riquezas. Aqui está. Eu falei para vocês ontem que quando eu encontro com as pessoas, eu sou cheio de segundas intenções, né? Eu entro no avião, alguém senta do meu lado, eu já fico esperando a oportunidade para, se não para falar, para demonstrar. Demonstrar uma simpatia, um gesto de bondade, uma boa vontade, alguma coisa para que a pessoa veja, nem que seja um pouquinho de Jesus em mim. Ah, coitadinho de mim, né? Tão cheio de defeitos, tão... Só a misericórdia de Deus. Mas eu oro a Deus para que as pessoas, de alguma forma, possam enxergar um pouquinho de Jesus em mim, porque tudo que eu quero é mostrar Jesus para as pessoas. E há algumas pessoas que são muito fechadas, né? Eu estou trabalhando na Europa e, pena que eu não tenho tempo de contar algumas coisas de lá, mas que desafio. Lá você não pode falar de religião, você não pode abordar as pessoas. A gente tem a obra social da ADRA, por exemplo, a gente distribui alimentos toda semana para centenas de famílias, um trabalho extraordinário e tudo, e a gente não pode falar de Jesus. Porque se falar de Jesus, elas denunciam no governo e o governo pode tirar a nossa licença de fazer obra social misturando com religião. Mês passado pedimos uma autorização da prefeitura, do ajuntamento, para fazer um trabalho de saúde, distribuir livros e tal. Há 2 semanas recebemos a resposta: foi negado. Porque não, é coisa de religião na rua e tal. Então, sabe, é muito difícil. Então, a gente fica buscando uma oportunidade para falar de Jesus para as pessoas, e quando alguém se abre, se abrir, eu falei da ADRA, né, a dificuldade que a gente tem, mas eu tenho 2 classes bíblicas lá na ADRA já, com 8 a 10 pessoas cada uma, e uma delas é em russo, e eu tenho dom de língua toda semana e dou uma classe bíblica em russo, não sei uma palavra em russo. E sabe como se chama o meu dom de língua? Google Translator. Põe o celularzinho ligado ali, põe lá. Isso de algumas semanas para cá, porque até pouco tempo eu tinha uma tradutora, uma russa que mora na Espanha faz 20 anos, que é ateia, não acredita em Deus e traduz a classe bíblica. E no primeiro dia que eu cheguei, eu convidei assim, o grupo que estava organizando: vamos fazer uma oração. Ela disse assim: eu vou traduzir a oração, mas eu já quero dizer que eu não acredito nisso. Desse jeito, na frente de todo mundo. Essa é a minha tradutora de russo. E algumas vezes eu estou dando estudo bíblico, né, falando de Jesus, por exemplo, os milagres, o Espírito Santo, né? Maria foi concebida pelo Espírito Santo, e esperei ela traduzir. Ela olhou para mim e disse assim: isso para mim é um disparate. Na frente de todo mundo. Eu dizia: então depois a gente conversa, mas agora traduz o que eu falei. Tá bom. Né? Ela fala com sinceridade. Ela fala com sinceridade. Mas é desse jeito. Né? Amanhã eu vou contar um pouquinho sobre essa tradutora. Querem saber? Ela disse que ela foi concebida sem mácula. Desculpe. Desculpa, pastor, nós estávamos aqui num debate teológico. Porque o pastor disse que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Perdão, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Sim, e nós sabemos isso. Sim, claro, mas vocês entenderam, né? Um trocadilho aqui de falar. Ninguém aqui achou que eu disse que não. Concebeu, Claro. mas para algumas pessoas... Claro, não, tudo bem. Corrija, volta atrás e está corrigido. Eu quis dizer isso aí, irmã. É melhor corrigir. Então tá bom. Concebeu
eu. Claro, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Maria, exatamente. Mas ela disse, isso para mim é um disparate. Né? E nesse mesmo estudo, uma hora eu disse assim, e o Espírito Santo, ele faz uma obra na vida de cada pessoa. E esperei ela traduzir. E em vez de traduzir, ela olhou para mim e disse assim, na minha ele não faz nada. E eu dizia assim, ele já está fazendo, você que não está notando, mas olha, traduz, depois a gente conversa. Ah, tá bom. E traduz. E coisas, amanhã eu vou, não dá tempo, meu tempo foi embora já, não dá tempo. Dá vontade de contar a história dessa moça em vez de pregar o sermão de hoje. Conta, ninguém está com pressa. Não, amanhã eu conto um pouquinho dessa tradutora. Amanhã, não dá tempo. Amanhã eu conto um pouquinho sobre essa tradutora. Tem tempo? Essa tradutora é uma coisa muito interessante. Mas uma pessoa muito sincera. Né? E assim, ela não se contém. Aí quando foi algumas semanas de estudo bíblico, ela perguntou assim, eu posso um dia à igreja ver a sua pregação? Eu disse, sim, no próximo sábado. E lá estava ela. Amém. Não sei como ela ouviu a pregação, porque chorou o culto inteiro. E aí voltava e na semana seguinte estava lá traduzindo. E quase sempre, antes de começar a classe bíblica, ela dizia assim, pastor, me dê 5 minutinhos que eu preciso ir ali. Ela sai lá fora, fuma o cigarro dela, se acalma e volta para traduzir a classe bíblica. Essa é a pessoa. Está numa luta tremenda para deixar o cigarro, está frequentando a igreja. Outro dia faz mais... Cada vez que ela vai, ela leva... E cada vez que ela vai, ela leva alguém. Ela leva geralmente um morador de rua. Ela faz um trabalho, ela leva alguém, um amigo, e leva para a igreja. Entendeu? E assim, há umas 3 semanas eu recebi o recado. O recado foi o seguinte, olha, a Olga falou que não vem mais traduzir e não vai mais para a igreja. Mas por quê? Porque ela disse que está numa tremenda confusão mental, ela precisa organizar a cabeça dela. E eu disse, eu já esperava por isso. Sábado passado não era? Retrasado. Sábado retrasado, eu fui pregar na igreja, chego lá e está lá a Olga, tradutora, frequentando a igreja. Numa luta tremenda para crer em Deus, ela não crê em Deus. Mas é o poder da palavra que alcança. Mas o que eu ia dizer não era nada disso. O que eu ia dizer é assim, eu fico procurando uma oportunidade para falar de Jesus, as pessoas geralmente não dão, mas quando dão eu falo, não é assim que a gente faz? Como é que Jesus faz isso? Imagina se eu estou num lugar e alguém chega assim para mim, Ranieri, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Sabe o que eu respondo? Senta aqui que eu vou te dar um estudo bíblico de 5 horas agora. Vou te contar tudo. Imagina, a mais importante pergunta que alguém pode fazer na existência. Você pode pensar numa pergunta mais importante do que essa? O que devo fazer para alcançar a vida eterna? A mais importante pergunta. Que oportunidade Jesus teve, mas como me surpreende que em lugar de Jesus dizer assim, filho, senta aqui que eu vou te mostrar, vou te contar tudo, senta aí que eu vou te dizer. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus olha para ele, por que me chamas bom? Vai e guarda os mandamentos, não defraudarás, não faz isso, falou lá vários dos mandamentos e tal. Senhor, eu faço isso. Então vai vendo tudo que tens, então vem e me segue. Ou seja, o jovem faz a mais importante pergunta que alguém pode fazer na existência. E Jesus não lhe responde. E pode ver o que Jesus disse aí para ele, nada do que Jesus disse é a resposta à pergunta que ele fez. Não é. Jesus fez alguns comentários, começando com uma pergunta: por que me chamas bom? Jesus estava logo na pergunta que fez, provando a sua fé. Porque Jesus disse assim, por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Tem gente que tem dificuldade com esse texto. Que diz assim, Jesus estava dizendo que não era Deus? Não. Jesus estava dizendo o seguinte, para me chamar de bom, você tem que reconhecer que eu sou Deus. Muda ou não muda? E você pode ver que daí por diante, o jovem não o chama mais de bom mestre. Não estava preparado para reconhecer a Jesus como Deus. E aí Jesus lhe diz algumas coisas, né? Vai, guarda os mandamentos. Eu faço isso desde minha meninice. Dá o que você tem aos pobres, vem e me siga. E ele saiu triste. Ele chega com a mais importante pergunta.
para o próprio Jesus e sai da presença de Cristo sem a resposta. E pior ainda, perdido. Interessante essa história, não é? Já tinha visto essa história desse ponto de vista? É isso que acontece. E eu destaco aqui duas coisas importantes, para ser rápido aqui. Duas coisas importantes. Uma delas, já mencionei, é que Jesus não respondeu a pergunta. Jesus diz duas coisas: guarda os mandamentos e depois vende tudo que tem e dá aos pobres. Nenhuma dessas coisas é a resposta à pergunta que ele fez. Porque em lugar nenhum da Bíblia, nem nos ensinamentos de Jesus, nós entendemos que a salvação vem através de guardar os mandamentos. O que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Guarda os mandamentos. Não é a resposta. Jesus nunca ensinou que para alcançar a salvação você tem que guardar os mandamentos. Os mandamentos vêm como um resultado da sua experiência de salvação. Não é o meio da salvação. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. Então não é, ou seja, Jesus não respondeu. Vai e vende tudo que tens. Tampouco, para ser salvo, você não precisa deixar de ser rico e virar pobre. Não precisa. Não é assim que você alcança a salvação, comprando com dinheiro. Não. Interessante a resposta de Cristo. Jesus não respondeu a pergunta. Não responde. Jesus faz uma pergunta para provar a sua fé. Não responde a sua pergunta, a do jovem rico. E quando ele diz, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, eu já disse, Jesus não está ensinando que para alcançar a salvação você tem que se desfazer dos seus bens. E a grande prova é que há outro personagem no ministério de Cristo, que também era muito rico, e é o que tudo indica, era muito mais rico do que esse jovem rico, que foi a Jesus com a mesma pergunta do jovem rico, e Jesus não disse para ele vender tudo que tinha e dar aos pobres. Lembrou de quem eu estou falando? De Nicodemos. Quem conhece a história de Nicodemos aqui? Então aqui está. E é inevitável fazer um paralelo entre Nicodemos e o jovem rico. Um paralelo marcado por semelhanças e diferenças. Vamos começar pelas diferenças. Qual a primeira diferença? Conhece a história de Nicodemos? Aquele homem importante, né, já idoso, né, que foi a Jesus Cristo, né? Não, a primeira diferença, um era jovem, o outro já era de mais idade. É a primeira diferença que se destaca no relato, não? Aliás, deixa eu começar pelas semelhanças. Pelas semelhanças, seguindo o meu roteiro aqui. Primeira semelhança. Ambos eram ricos. Ambos eram ricos. Nicodemos provavelmente mais rico do que o jovem rico. Ambos eram religiosos e de boa reputação. Sim ou não? Muito religiosos e de boa reputação. Ambos foram a Cristo com a mesma indagação. Que devo fazer para alcançar a vida eterna? Ambos tinham a mesma indagação no seu íntimo. Ambos tiveram a mesma motivação. Se aproximar de Cristo para saber como alcançar a vida eterna. Semelhanças. E outra semelhança. Ambos se dirigem a Jesus chamando-o de mestre. Depois você lê lá, eu ia ler aqui, mas por uma questão de tempo, depois você lê sozinho lá, João 3. Não? João 3. Agora as diferenças entre eles. Primeira diferença. Nicodemos foi de noite e o jovem foi de dia. Começa aí. Outra diferença. A indagação que eles tinham era a mesma. Mas a forma de falar foi diferente. A pergunta que eles tinham no íntimo, qual era? O que devo fazer para alcançar a vida eterna? Só que Nicodemos faz a pergunta de forma indireta. O que ele queria saber é, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Mas quando ele chega diante de Cristo, de noite, ele diz assim, mestre, sabemos que és mestre em Israel. Ele não vai direto ao ponto. Já o jovem rico faz a pergunta diretamente. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora, outra distinção está na resposta que Jesus dá a cada um deles. A Nicodemos, que faz a pergunta indireta, Jesus responde diretamente. E ao jovem rico, que faz a pergunta direta, Jesus responde indiretamente. Para Nicodemos, mestre, sabemos que és mestre em Israel. Qual era a indagação que estava no coração dele?
que fazer para alcançar a vida eterna? Mestre, sabemos que és mestre em Israel. Aí Jesus olha para ele, lendo o seu pensamento, Jesus diz assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aqui está a resposta. O que fazer para alcançar a vida eterna? Novo nascimento. Nascer de novo. Resposta direta. Embora ele tenha perguntado indiretamente. Já o jovem rico: Senhor, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus não responde, mas vai por indiretas. Guarda os mandamentos. Isso não era a resposta. Já disse que não era. Vai e vende tudo o que tens. Também não é a resposta. E sabemos o resultado. O jovem saiu da presença de Cristo triste, perdido e pior ainda, sem saber a resposta. Outra coisa que eu quero destacar nessa história e nas palavras de Cristo é quando Jesus diz assim para ele: só uma coisa te falta. Era o amor. E a gente diz assim: esse jovem rico, ele não queria saber de Deus, ele estava muito apegado, era muito materialista, ele não era um bom cristão. Era melhor do que você. Porque Jesus olhou para ele e disse assim: só uma coisa te falta. E a você? Faltam quantas? Estou falando de você, mas estou me incluindo também, tá? Ninguém me olha torto aí. E a você? Faltam quantas? Será que alguém aqui nessa igreja pode dizer assim: não, a mim me falta só uma coisa? Se alguém me pedisse para fazer uma lista aqui e eu tivesse que fazer diante de Deus, eu pediria umas boas folhas de papel e uma boa caneta para escrever. Mas para esse jovem, Jesus diz: só uma coisa te falta. A condição dele era muito melhor do que a da maioria de nós. Sim ou não? Só uma coisa te falta. Imagina só. Só falta uma coisa. Quase. Tem alguém solteiro aqui? Não precisa levantar a mão, não. Imagina você encontrar um namorado ou uma namorada que só tem um defeito. Para quem é casado, eu não vou nem tocar nesse assunto, porque agora está casado já era, tem que aguentar até o fim da vida. Tem que aturar, não tem mais jeito. Então, é melhor aprender a conviver e tal. Para quem não casou ainda, procure. Eu estou rebaixado. Posso dar uma dica? Tem gente solteira aqui? Não precisa responder, não quero constranger ninguém, não, mas eu vou dar a dica aqui. Vou dizer uma coisa importante. E para os casados também, para você ajudar os jovens e tal. Quando você vai procurar alguém para namorar, isso aí para você dizer para os solteiros, para os jovens da sua casa, dos seus filhos, sobrinhos, amigos e tal, vai procurar alguém para namorar, a gente diz assim: procure um bom rapaz que tenha boas virtudes, procure quais são as virtudes dele ou dela, que seja uma... Meu conselho é o seguinte: vai procurar alguém para namorar, não olhe para as virtudes, escolha pelos defeitos. Escolha pelos defeitos. Virtude todo mundo tem, defeito também. Olhe mais os defeitos do que as virtudes. Tá certo? Deu para entender? Porque você identifica os defeitos. Quando casar melhora. Vou lhe dizer uma coisa: quando casar piora. Não é não? Então a pergunta não é quais são, o que tem que melhorar. Não é o que tem que melhorar, é o que eu tenho que aguentar o resto da vida. Aí você analisa. E aí você vai olhar e vai dizer assim: não, esse defeito aí eu amo tanto que vai dar para levar. Então beleza, casa. É assim. Durante a vida você vai tentando ajudar, mas não vem com essa de cobrar e exigir que mude não. Porque antes de casar já era assim. Casou assim, então não é a hora de querer mudar. E outra, a melhor forma de motivar o outro a mudar é você mudar primeiro. Tá certo? É por aí. Ixi, vamos virar uma semana de família agora, tá bom? Depois você me convida. Tá certo? Vocês já ouviram falar de um pastor muito engraçado que tem no Brasil chamado Cláudio Duarte? É um pastor muito engraçado. Não é adventista, é um pastor evangélico que faz um sucesso no YouTube tremendo. É muito engraçado, mas ele tem um conteúdo bem interessante. Ele conta que uma jovem chegou para ele assim e disse: pastor, eu quero o seu conselho, eu encontrei um rapaz, eu estou marcando o casamento com ele, eu quero saber se eu posso, qual é a sua opinião, se eu devo casar com ele ou não. Pastor, é um jovem maravilhoso, ele me ama, ele é cristão, ele vai para a igreja, é comprometido com a igreja, ele não sei o que e tal. Pastor, ele só tem um defeito, pastor, só um defeito. Caso ou não caso?
Aí o pastor diz, mas você vai me contar qual é o defeito? Yeah. Sim, eu vou lhe contar. O único defeito que ele tem, eu já procurei, já vasculhei a vida dele em tudo. O único defeito que ele tem é que ele bate na mãe. Caso ou não caso? Que conselho você daria para essa jovem? Casa ou não casa? Ah, mas o pastor disse, minha filha, então casa. É isso que você tem que casar. Casa logo. Você quer casar quando? Quer amanhã? Eu lhe ajudo. Vamos lá no cartório. Eu caso. É mesmo? É, casa logo, minha filha. Coitadinha dessa velhinha. Tá apanhando todo dia. Só se ele para de bater nela, ele vai bater em você. Vamos cuidar da velhinha. Vamos cuidar. Vamos cuidar da velhinha. Ela não pode apanhar mais. Aí ele vai começar a bater em você. A questão não é quantos defeitos tem, se é um ou se são mil. A questão é qual é o defeito. Qual é o problema? Jesus disse, só uma coisa te falta. Ah, então como ele... Mas o que é que lhe faltava? Você sabe o que é que faltava ao jovem rico? A gente fica tentando, o que é que faltava. Aí você vai ao Espírito de Profecia e Ellen White diz exatamente o que faltava. Quer que eu leia o texto? Ellen White diz, desejado todas as nações, página 519. Cristo leu no coração do príncipe. Um príncipe. Uma só coisa lhe faltava. Mas essa era um princípio vital. Carecia do amor de Deus na alma. Carecia do amor de Deus na alma. Essa falta, a menos que fosse suprida, demonstrar-se-ia fatal para ele. Então, quando Jesus disse, guarda os mandamentos e tal, era um teste, era uma prova. Como é que está a sua conduta? Em outras palavras, Jesus primeiro faz o teste da fé. Depois Jesus faz o teste da conduta. E finalmente Jesus faz o teste do amor. O teste da fé. Bom mestre, o que devo fazer? Por que me chamas bom? Só há um. Que é bom, que é Deus. Em outras palavras, você crê que eu sou Deus? Teste da fé. Agora o teste da conduta. Como é que está a sua conduta? Guarda os mandamentos. Faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, tal. Ah, Senhor. Nisso aí eu estou bem. Eu faço isso desde menino. Aí Jesus faz agora o teste do amor. A questão não eram as riquezas. Riqueza não é pecado. Eu tenho mais motivo para dizer que pobreza é pecado. Embora não sejamos culpados dela. Mas a pobreza está muito mais relacionada com o pecado do que as riquezas. Não, o problema não eram as riquezas dele. Jesus fez o teste do amor. Vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Como é que está o seu amor? Pelas pessoas e por Deus. E aí a resposta dele demonstra que ele ama muito ao seu próprio tesouro. E então o que Jesus faz? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim, olhe, a sua conduta então é perfeita, você obedece tudo e tal. O que você é está impedindo que você se torne o que você ainda não é. Vende tudo que tens. Minhas riquezas, meu tesouro. O que você tem está impedindo você de adquirir o que você ainda não tem. Em outras palavras, ele vende tudo que tens. Jesus estava lhe dando a receita, o caminho, para ele poder adquirir o que ele ainda não tinha. Uma experiência de amor com Deus. Ou seja, o que ele tinha o estava impedindo de adquirir o que ele ainda não tinha. Lhe faltava amor a Deus, porque lhe excedia o amor às coisas. Quase sempre, o que nos falta é resultado daquilo que nos sobra. Não sei se eu estou filosofando muito aqui. Mas eu vou citar algumas coisas. A quem tem riquezas, há o risco de faltar fidelidade para com Deus e sensibilidade para com os necessitados. Digo, sem medo de errar, a possibilidade de um cristão ser infiel com Deus nas suas finanças, em dízimos e ofertas e nessas coisas,
é muito maior para quem tem riquezas do que para quem não tem. Ou seja, o que você tem pode estar impedindo você de adquirir o que você ainda não tem. O que lhe falta é resultado daquilo que lhe sobra. A quem tem poder, geralmente lhe falta disposição para servir. A quem tem saúde, há o risco de lhe faltar temperança. As pessoas mais intemperantes que eu conheci eram as pessoas que tinham mais saúde. E justamente por terem muita saúde, eram intemperantes, até perderem a saúde como resultado da sua intemperança. O que lhe faltava era resultado do que lhe sobrava. A quem tem posição e status, há o risco de faltar simplicidade. A quem tem muitos talentos, há o risco de faltar humildade. A quem tem beleza, há o risco de lhe faltar modéstia. O que você tem é resultado, o que lhe falta é resultado do que lhe sobra. A quem tem uma boa conduta cristã, é um bom cristão, obediente, ativo, firme na fé, há o risco de lhe faltar misericórdia com os errantes, com os falhos, com os que andam com os pés trôpegos aqui na igreja. Geralmente são muito duros e exigentes, justamente porque lhe sobra um bom comportamento, lhe falta misericórdia com os errantes. O que lhe falta é resultado do que lhe sobra. Você percebe isso? A quem tem uma vida tranquila e sem provações, há o risco de lhe faltar devoção profunda. A quem tem competência e capacidades, há o risco de faltar dependência de Deus. O que lhe falta é resultado do que lhe sobra. E quando Jesus diz ao jovem rico, só uma coisa te falta, e eu vou te ajudar a adquiri-la. Se desfaça daquilo que o está impedindo de adquirir o que lhe falta. Vai e vende tudo que tens. O problema não eram as riquezas. O problema era o amor às riquezas, que estava tomando lugar do amor a Deus. Percebe? Posso terminar? Termino fazendo duas conclusões, ou uma conclusão em 2 pontos. Em 2 pontos. Primeiro ponto, para a gente terminar. Leve a sério as suas faltas, por pequenas que possam parecer. Se você se acha um bom cristão, você acha que está muito bem, que você tem a vida organizada, que está muito bem aos olhos de Deus. Tem lá uma coisinha que dizem, mas Deus está vendo como Deus está vendo tudo. E é possível que Deus esteja dizendo para você, meu filho, minha filha, só uma coisa te falta. Resolva. Adquira o que lhe falta. Adquira o que lhe falta. Leve a sério as suas faltas. Se existe alguma coisa que precisa ser transformada na sua vida, leve a sério. Leve a sério. Hoje, num papo muito agradável com a Laura e com o Zé Pereira, né, eu relembrei uma canção popular brasileira em que o camarada canta para o amor da sua vida, e ele diz assim: eu sei que as suas qualidades cobrem os seus defeitos. É a letra da música, uma música antiga no Brasil. Na vida cristã não existe qualidade que cubra defeito, não é na base da balança. Coloca aqui o que pesa mais. Tem um monte de defeito, mas as virtudes pesam mais. Não. Talvez por uma só coisa você perca o céu. Leve a sério as suas faltas. Não estou falando de justificação pelas obras. Estou falando que vida com Deus envolve transformação. Transformação completa. Tudo precisa estar sendo transformado. Ainda que não tenha terminado a obra, mas precisa haver uma obra de transformação em cada área da nossa vida. Você pode ter defeitos, e tem, assim como eu os tenho, mas eu quero ter a segurança de que eu estou crescendo na graça. Amém. Meus defeitos não podem ser os mesmos que eu tinha há 1 ano, há 5 anos ou há 10 anos. Ou que, se forem os mesmos, que não sejam na mesma intensidade. Tem que haver crescimento. Tem que haver vitória. Eu não defendo essa teologia de que você vai chegar ao ponto de que vai parar de pecar, vai alcançar a perfeição. Tenho argumentos extremamente convincentes de que isso não é bíblico. Mas estou muito convencido de que a vida com Deus envolve crescimento e vitória, falar espanhol aqui já, né? Vitória atrás de vitória, uma vitória após a outra. Tem que haver crescimento em cada área da vida. Só uma coisa te falta, adquira. Ainda que seja preciso vender tudo que você tem
e dá aos pobres para seguir a Jesus. E aqui vem o segundo ponto, né? Para adquirir o que falta, é possível e provável que seja exigido de você fazer alguma renúncia. Do jovem rico era o seu tesouro. E sua? Qual a renúncia que você precisa fazer? Talvez o seu orgulho, a sua vaidade, alguma vantagem material, não sei, um relacionamento que é importante para você, uma condição, um status, não sei. Você sabe do que eu estou falando. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Quem gostaria de terminar a programação hoje dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor transforme cada área da minha vida. Eu quero adquirir o que me falta. Ajuda-me. Perscruta o meu coração, vê se há nele algum caminho mau e coloca-me dentro dos teus trilhos. Quero seguir uma jornada de crescimento em todas as áreas da minha vida. Quem gostaria de dizer isso a Deus nessa noite? Amém. Feche os seus olhos e diga. E logo eu farei uma oração aqui e a gente termina o programa de hoje. Santo Deus, louvamos o Teu nome pela instrução e orientação da Tua palavra. É possível e provável que nos falte muito mais do que uma só coisa, mas queremos sair daqui hoje, Senhor, adquirindo o que nos falta. Queremos sair daqui para uma jornada de vitória, de crescimento em graça. Que o Teu Espírito alcance cada rincão, cada canto, cada cantinho do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. E não permita que nada esteja fora da atuação transformadora da Tua graça em nossa vida. Que essa seja a experiência de cada um de nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite a todos e até amanhã. Tá bom? Tá bom?